Shalom, shalom lekulam. Sejam muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. Hoje o tema que nós vamos falar com vocês hoje, eu fiz um estudo que eu achei muito bacana, muito importante que todos nós conheçamos, porque esse é a nossa jornada. Queiramos ou não, esse vai ser o caminho, vou mostrar isso para vocês na palavra. Quem sabe vale a pena você chama sua família inteira para assistir, vale a pena, tá? Muito bem. O tema de hoje fala de arrependimento. Arrependimento e perdão, os dois. Porque os dois juntos? Porque vocês vão ver que nada funciona um sem o outro, não funciona. Um depende do outro. Você acredita nisso? Então, veja comigo, tá bom? Eu coloquei aqui uma figurinha que eu vi no YouTube, né? Que achei muito bonito. Por isso que eu coloquei aqui, tshuva, que dizer, em hebraico, tshuva é retorno. É arrependimento. É a mesma coisa que retorno, né? E o perdão, na verdade, ele fala que se. Muito bonito esse texto, né? O perdão não faz a outra pessoa correta. Se você perdoa alguém, não vai te fazer correto. Quem perdoa não vai se tornar uma pessoa corretinha, mas ela vai te fazer livre. Porque quando a gente libera o perdão, vamos falar disso aqui daqui a pouco, tá bom? Mas vamos continuar. Vamos começar com arrependimento. Queria dizer para vocês o seguinte: todos nós precisamos nos arrepender. E eu, como digo sempre para vocês, não acredite no que eu digo. Pega a tua Bíblia, pega o conhecimento de pessoas que você conhece, que conhece provavelmente mais do que eu, mais do que mais pessoas. Conversa com ele, vê se ele concorda com isso tudo. Guarda essa informação. Todos nós precisamos nos arrepender, de uma forma ou de outra. Esse é o caminho de volta. Por isso que chama arrependimento, quer dizer volta. Certo? Chuva. Tá bom? Nós viemos aqui à Terra com o propósito de crescer e progredir durante esse período. Todos nós pecamos, aqui escrevi pecamos, todos nós continuamos pecando, porque nós viemos aqui como pecadores. Vocês têm consciência disso, né? Nós já falei com isso na semana passada, na outra. Eu falei sobre isso, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para pagar o nosso pecado, porque ele não tem remédio, não tem como a gente pagar por nós, não há dinheiro, não há nada que possa pagar esse nosso pecado. Aliás, só tem uma coisa: o salário do pecado, vocês já sabem, né? A morte. Mas não é esse o assunto de hoje. Mas é importante você entender que nós estamos aqui e todos nós precisamos nos arrepender. Tá? Vamos começar a ver alguma informação bíblica. Romanos diz o seguinte: porque todos pecaram. Aqui fala todos, não fala mais ou menos todos, não fala alguns, ou a maioria, não fala a minoria. Todos são todos. E todos nós que pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Está escrito aqui em Romanos. Eclesiastes diz mais uma coisa. Porque muita gente pode dizer assim, sabe, eu não sou pecador, eu não faço nada errado, eu sou um cara certinho, eu cumpro com as ordens de Deus certinho, eu nunca roubo, nunca faço adultério, não faço nada errado. Lê isso aqui. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não existe isso. Todos nós somos pecadores e nós estamos aqui no mundo em que o pecado reina. Tá? Guarda isso por enquanto para a gente saber o que nós vamos fazer. Olha a importância do arrependimento. Vamos começar a examinar um pouquinho as Escrituras. A primeira palavra que Jesus proferiu, sabe qual que é? Arrependei-vos. Se você pegar Mateus, pode abrir na tua Bíblia, desde então começou Jesus a pregar. Desde então ele começou a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas ele começa dizendo, arrependei-vos. Tá? Quer mais uma informação? A primeira palavra proferida por João Batista, que na verdade a função dele, a missão dele era anunciar a vinda de Jesus, mas ele dizia assim, olha Mateus 3:2, assim, e naqueles dias apareceu João o Batista, ele batizava, né? E pregando no deserto, ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Coincidentemente, exatamente o que está escrito aqui em Mateus, que Jesus falava. Concorda? Não? Olha a tua Bíblia, você vai ver que está escrito bem isso. Vamos dar algumas referências bíblicas.
Então, alguns dos escribas dos fariseus tomaram a palavra dizendo, Mestre, Jesus, quiséramos ver da tua parte algum sinal, faça para nós um sinal. E ele disse, não vou te dar nenhum sinal, senão aquele do profeta Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas, não vou entrar aqui no detalhe, mas todo mundo conhece, se não vocês pegam a palavra, vocês vão ver. É muito bacana esse exemplo, né? Ele continua dizendo assim, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ninivitas, né? Ressurgirão no juízo com essa geração e a condenação. Por quê? Eles vão ressurgir por quê? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui, e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Estou falando dele. Tá? Tá? Então é isso. Já pegaram mais ou menos uma ideia? Então vamos continuar. Essa aqui é o que está escrito em Jonas, está em hebraico. Eu trouxe aqui a palavra yeshuvu, né? Está escrito aqui em hebraico. Isso quer dizer arrependimento, né? Volta, né? Se converteram, né? Aqui também tem outro, tá vendo? Yashuv, e aqui tem mais um, shavu, né? Quer dizer, voltaram, tá? Se converteram, aqui está escrito, tá? Mas aqui é mais uma informação assim, mais linguística, tá? Vamos examinar um pouquinho a palavra chuva. Chuva. Você já falei para vocês que toda palavra hebraica, pela riqueza do seu idioma, ela tem uma raiz. Todas as palavras que têm nomes de pessoas têm raiz. Normalmente está escrito na raiz da palavra que representa o nome da pessoa, aqui é a missão que Deus deu a ele fazer. Tá? A palavra raiz, em hebraico, qual que é a raiz dessa palavra? Chuva. Olha, tem Shin e Bet. Essas duas letras que estou colocando aqui para vocês. Shin e Bet. Certo? Chuv, na verdade, certo? Chuv. Chuv, la chuva. Até hoje você vai a Israel, você vai falar, volta, né? La chuva é voltar. Tá? Retornar. La chuva. Então, Jesus e João Batista nos invocam a voltarmos. Voltarmos para onde? Retornarmos à nossa origem. Antes do pecado. Vocês pecaram e vocês estão aqui. Volta a ser aquilo que você era, certo? Venha ao meu lado, Deus falando. Fica aqui do meu lado. Claro que a partir de agora é com obediência e sem pecados. Essa é a chamada. Quando a gente faz uma tshuva, a gente faz um arrependimento, a gente, na verdade, está mudando o comportamento, termos entendido, por isso que nós somos arrependidos, e aí a gente vai seguir de volta para o caminho, ficar perto de Deus. É isso que você quer? Eu quero. Você gostaria disso também? Você gostaria de voltar a viver a vida original antes do pecado original? Você gostaria? Eu gostaria muito. Se você gostaria, continue ouvindo o que estou falando aqui hoje. Sempre lembrando que nós estamos todos aqui porque somos todos pecadores. Tá? E por que estamos aqui? Nós estamos aqui por quê? Para pagarmos o nosso pecado, que é a morte. É bem simples. Tá? Deus não tem prazer também na nossa morte. Quero deixar claro isso para vocês. Né? E está escrito isso na Bíblia? Está escrito isso, vou mostrar para vocês. Deus não tem nenhum prazer na nossa morte. Ezequiel. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E continua dizendo, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis? Oh, por que razão morrereis? Está dizendo bem claramente assim, se vocês não fizerem a sua conversão, vocês vão morrer. Se vocês não se arrependerem, o caminho é outro, o caminho vai ser a morte. Você tem duas escolhas. Ou você se converte, quer dizer, você se arrependa, você entende que Jesus é o caminho, é a opção sua, é livre-arbítrio, ou você
infelizmente, Deus não gosta disso, mas infelizmente vai ter que ser isso, porque não tem opção, você não está aceitando. Tá? Então, a raiz da palavra chuvá é chuv. Tá? Tanto é que você está vendo aqui, está escrito bechuv, são referências bíblicas, né? São referências linguísticas. Então, Deus quer que a gente se arrependa para que possamos voltar ao lado dele, para que a gente possa voltar ali no Éden com ele, ficar do lado dele. Ele quer nos curtir, ele quer que a gente curta ele, ele quer nos oferecer o melhor do mundo, o melhor que existe no mundo, ele quer nos oferecer de volta. Você quer? Você quer mesmo? Você quer de verdade? Esse é o caminho. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso para você entender mais. O que quer dizer arrependimento? Se você pegar isso no Google, você vai ver assim, é uma palavra que tem origem grega, né? Que diz que é uma conversão, né? Arrependimento é uma conversão, é uma mudança de direção. Percebe que arrependimento não é o desculpa, me arrependi, aí você continua fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Arrependimento é uma conversão. Você está indo para o lado, você entende, aí você muda o teu caminho. É uma mudança de direção. Isso tudo vai conotar o quê? Se você se arrepender e mudar. Porque se arrepender sem mudar não é arrependimento. Se arrepender e mudar, vai conotar o quê? Uma evolução. Então, essa reação emocional para atos passados, né? Porque você está arrependido de alguma coisa que já aconteceu, é isso que está te mostrando, você está evoluindo. O que não é arrependimento? Arrependimento, por exemplo, não é remorso. Quando você tem remorso de alguma coisa que você fez, isso não é arrependimento. Se você tem remorso, daqui a pouco você faz de novo. Remorsos não é arrependimento. Quando você se arrepende daquele ato, você não faz mais. O arrependimento percebe e se sensibiliza sempre, sempre toma uma atitude, toma uma firme decisão de não mais cometer o mesmo erro. Tá? Tá claro para vocês que é arrependimento. Vamos ver o que nós temos aprendido na Bíblia sobre arrependimento. Me acompanhe. Quem se arrepende reconhece que Jesus é necessário para ele ser salvo, que ele precisa de Jesus para ser salvo. Quando você se arrepende, você realmente reconhece, você aceita Jesus de todos os lados, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E aí você reconhece que você precisa de Jesus para ser salvo. O arrependido, ele teve a intervenção do Espírito Santo para que isso acontecesse, para que ele seja levado a mudar a sua vida. Mudar a sua vida como? Com a ajuda de Jesus, porque senão você não mudaria a tua vida, nem eu mudaria. Ok? Jesus, presta atenção, ele nos perdoa de um pecado ou outro, não. Quando você está arrependido, você vai lá e fala, olha, eu acho que eu comi hoje uma coisa que eu não devia comer, acho que vai me dar dor de barriga. É isso que eu estou falando aqui, não. Quando você é perdoado por tudo. Muita gente pode até falar o contrário, fala, olha, eu tenho tanto pecado que eu não vou nem pedir, me arrepender, porque não adianta, porque tudo que eu fiz na minha vida está errado. Como é que eu vou me arrepender? É muita coisa, não tem jeito. Então eu já estou. Não, Deus não tem limite. Jesus perdoa qualquer tipo de pecado seu. Pode ter certeza disso. Não tem limite. Não existe uma condição. Se você perdoa isso, tá, mas aquele lá não, porque aquele lá não existe isso. Só tem um caminho: se arrependa. Portanto, quando você se arrepende, quando eu me arrependo, quando nós nos arrependemos, claro que nós passamos a aceitar Jesus como nosso único Salvador, como único caminho, porque Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Por isso que diz que vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ser liberto? É a verdade, é aceitar Jesus. E com tudo isso, eu quero chegar exatamente nesse ponto aqui. Nós todos também devemos
perdoar a todos. Porque a gente vai ver daqui para frente, você vai ver que se você não perdoar, você não vai ser perdoado, nem que você se arrependa. Não adianta nada você se arrepender e falar assim, não, aqui está escrito que se eu me arrepender, ele vai me perdoar. Mas também está escrito que se você não perdoar, ele não vai te perdoar. Vamos ver isso? Vamos ver juntos? Quer que eu repita? Repito. Se você não perdoar o seu irmão, Jesus não vai te perdoar também. Por isso que esse tema ele faz parte um do outro, porque não tem uma coisa sem a outra. Se você se arrepende e não perdoa, você não se arrependeu. Está claro? Vamos continuar. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Quando você se arrepende, você volta para Deus, porque seus pecados sejam cancelados. Você quer que eles sejam cancelados, você tem que voltar para Deus. Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E ele continua dizendo: eu não vim aqui chamar os justos. Eu vim chamar o quê? Os pecadores ao arrependimento. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio chamar os pecadores para se arrependerem. Na alegria, na presença, existe alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Está claro isso? Lucas, está escrito em Lucas 15. Há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador se arrepende. Então tenha certeza, quando você se arrepender, que você é pecador, eu também sou, existe uma alegria muito grande lá em cima. Deus fica maravilhado com isso. Ele quer que a gente volte para ele. Mas agora ordena que... Ó, no passado, Deus não levou em conta essa situação toda. Mas agora, ele ordena a todos, que em todo lugar se arrependam. Sabe por quê? Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Você sabia que nós vamos ser julgados um dia? Sabiam? Se vocês não sabem, é bom vocês saberem. E se esse dia chegar e nós ainda estivermos, será que... Eu vou esperar mais um pouco. Sabe? Acho que eu estou... Ixi, tem tanta pessoa que eu não me dou bem. Se você não toma atitude, chegar o dia do julgamento, você não tem mais tempo. Por isso que a ordem é: se arrependam imediatamente de todos. Você quer arriscar? Você que decide, a vida é sua. Eu recomendaria que você não esperasse nada. Toma uma atitude. Ok? Lucas, eu digo não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também, o quê? Perecerão. Morte. É? Arrependimento é importante? Não é importante, é fundamental, é a base. E nós viemos aqui para escolher, ou a gente vai para a morte eterna, ou para a gente se arrepender e vai para a vida eterna. E se arrepender é o quê? Reconhecendo Jesus. Tá certo? Quer que eu repita? Não precisa, né? Você entendeu? É dura essa aula de hoje, né? Esse estudo é difícil, eu sei que é. Mas olha, aproveita, porque se você está procurando a sua salvação, aqui está o caminho. Depende só de você, não é? Ninguém está te pedindo para realmente faça isso. Estou te mostrando o caminho e estou te mostrando isso aqui na palavra de Deus. Tá? Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males para que o pecado não cause a queda de vocês. Mais uma confirmação. Livre-se de todos os males. Busquem um coração novo. Você está tendo alguma coisa pesada com teu irmão? Busquem um coração novo, um espírito novo. Por que deveriam morrer? Ora, pois não me agrada a morte de ninguém, está escrito. Ele não quer que você morra. Arrependam-se e vivam. Então, agora com você, né? Se arrependessem, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Não é só falar arrependimento, isso que está querendo dizer aqui, ó. Não é falar assim, Senhor Jesus, eu estou arrependido. Pronto, já resolveu meu problema? Não. Você vai ter que agir como pessoa arrependida. Você vai ter que realmente
se arrepender de verdade, perdoando todo mundo que você tem alguma coisa contra, eles têm coisa contra você, e começa a mudar seu comportamento para com eles. Como? Praticando obras. Se você, se você quer ver uma obra importante você fazer, além de você fazer as pazes com algum conhecido seu, algum irmão seu na igreja, ou fora da igreja, você tem que dar essa ideia para todo mundo, você tem que ensinar isso que eu estou mostrando para você hoje, para todas as pessoas. Tem que ensinar isso. Ai, meu Deus. Ó, pois vocês se entristeceram com como Deus desejava. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim a tristeza que você vai ter. Você vai sentir isso, mas ela vai te levar a um arrependimento, e esse arrependimento vai te levar à salvação. Porque a tristeza, segundo o mundo, produz morte, mas a tristeza, segundo o arrependimento, ela te produz a salvação. Dá para perceber a diferença de um para o outro? Quando você fica triste, quando você fica triste porque tem uma coisa errada que você fez, segundo o mundo, você vai para a morte. Segundo o arrependimento, você vai ser levado à salvação, porque esse sofrimento, esse sentimento de tristeza, ele vai te levar a um arrependimento, e esse arrependimento vai te levar à salvação. Então, esse versículo é muito conhecido por todos. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus e perdoarei os seus pecados. Perdoarei. De novo. Perdoarei o seu pecado. Perdoarei os seus pecados. Faça como Jesus. Faça como eu não, faça como Jesus. Arrependa-se, Pedro respondeu, né? E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. O arrependimento é diretamente ligado a Jesus. Está vendo? Arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Tá? E Marcos deixa claro para a gente, olha, o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam-se nas boas novas. Creiam-se nas escrituras. Boas novas é evangelho. Creiam no que está escrito, creiam na palavra. Isaías nos diz o soberano Senhor, no arrependimento e no arrependimento está a sua salvação. Está a salvação de vocês. Está em Isaías, Antigo Testamento. Arrependimento para quê? Por que a gente tem que se arrepender? Para que sejamos perdoados de todos os nossos pecados. Não é um, dois, três, de todos os nossos pecados. Não existe, portanto, um arrependimento sem perdão. Não existe. O arrependimento tem tudo a ver com perdão. Por isso, perdoa. Perdoa seu amigo, perdoa seu colega, perdoa seu pai, sua mãe. Perdoa, perdoa, perdoa. Isso não é uma coisa que você vai fazer para ele, você vai fazer para você. Você vai sentir um alívio quando você perdoa alguém. Se teu coração que está pesando hoje, você vai se sentir livre. E você vai dar exemplo do teu irmão, que pode ser isso com outras pessoas, e pode fazer. E assim vai. Eu podia citar uma série de exemplos, a Bíblia está cheia de exemplos. Se trouxer a tua oferta, se você tiver alguma coisa contra o irmão, você larga a tua oferta, vai lá falar com ele primeiro. Primeiro, e rápido, porque você não sabe o dia em que ele vai poder te entregar para o juiz. Tá? Então, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo vos amou. Isso você tem que fazer com o teu irmão também. Tá? Então, precisamos perdoar uns os outros. O Senhor não nos perdoará, a menos que tenhamos o coração completamente livre de ódio, amargor e ressentimentos. Jesus nos perdoa, apesar da gravidade de todos os nossos pecados. Basta que a gente se arrependa. Olha como é. Olha uma coisa pequena. Mas você percebe que o perdão é condicional? Por isso que ele é condicional. Se
perdoares aos homens, presta bem atenção nisso. Se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se perdoares. Mas se não perdoar, não vai ter perdão. Se, porém, não perdoares, vosso Pai também não vos perdoará. Entendeu isso? Se ainda tem uma dúvida sobre perdoar seu irmão, se você tem uma dúvida, desculpa, mas eu acho que você deveria assistir tudo de novo. Pega a tua Bíblia, pede conselhos para pessoas, pastor da sua igreja, da sua congregação, de pastores que você conhece, que é famoso. Pergunta para ele, mostra isso tudo para ele. Está tudo escrito, o versículo está aqui, é só você pegar e ler. Por isso que Jesus falou para Mateus, 7? Não, não até 7, mas até 70 vezes 7, perdão. 70 vezes 7. Até quando você estiver orando, se tiver alguma coisa com seu irmão, perdoa. Aproveita a oração e perdoa. Para que, olha, outra vez condicional, para que o Pai Celestial perdoe você também. Se o seu irmão pecar, e aí e você repreende ele, e se ele se arrepender, você tem que perdoar ele. Perdoem como o Senhor lhes perdoa. E quando estiver orando, também. Se seu irmão pecar, repreenda, você também. Conclusão. Se arrepender é voltar a se comportar como no princípio. Lá no começo de tudo, sabe? Para podermos voltar, merecer voltar ao lugar de onde jamais deveríamos ter saído. Nós saímos de lá por pecarmos, por pecado. Jamais deveríamos ter saído. Ele está esperando que a gente volte. Olha que maravilha, olha que magnânimo, que benevolência do nosso Senhor Deus. Mesmo que tenhamos pecado, que nosso pecado é a morte, o preço do pecado é a morte, ele mandou o Senhor Jesus, seu único filho, para ele pagar pelos nossos pecados, que é o único jeito de pagar isso era a morte. Ele veio morrer em nosso lugar. Ok? Afinal, Deus nos fez, Ele que nos fez, Ele nos criou, e tem o sopro da vida aqui dentro de nós, dentro de você também. E apesar de termos pecado e não merecermos, Ele nos perdoou. Cabe, portanto, a nós fazermos exatamente a mesma coisa que os nossos irmãos. Tá? Em nome de Jesus, era isso que eu tinha que falar com vocês. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Por favor, feche seus olhos. Feche seus olhos. Realmente, deixe eles fechados, enquanto eu estiver proferindo a bênção sacerdotal. Yevarechecha Adonai vishmerecha. Yair Adonai panav elecha lichuneika. Issa Adonai panav elecha. Yasem lecha. Shalom, shalom. Shalom ubracha, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, Senhor, por mais esse ensinamento, por mais essa mensagem maravilhosa, Senhor. Obrigado. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Sidney, da pastora Rosângela, do pastor Carlos, da pastora Luciana, desculpa não ter lembrado das outras vezes o nome. Obrigado, Senhor, por tudo. Cuida de cada membro da nossa igreja, Senhor. Líderes, presbíteros, todos os membros, Senhor. Obrigado. Obrigado, Tom, quando a minha família, os meus filhos, os meus netos. Em nome de Jesus. Agora, se me permite, um minutinho rápido que eu vou falar para vocês. Queria dizer para vocês que quinta-feira agora, eu fui convidado para levar uma palavra. E atendendo a chamados, eu vou falar sobre, sabe o quê? Sobre casamento e a vinda de Jesus. Vocês vão ver como tem tudo a ver o casamento judaico no tempo de Jesus com a vinda dele, com a primeira vinda e a segunda vinda dele. Vocês vão ver como está tudo ligado. Vai ser uma revelação fantástica. Não percam, vão lá na quinta-feira. Vocês vão ver, aliás, tem uma noite da bênção, que vocês vão levar também algum pedido. Leva seus amigos, queiram
realmente solicitar uma oração para resolver qualquer tipo de assunto dele, tá bom? Deus abençoe todo mundo aqui, Deus abençoe a casa de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.